Continuando, gente. Então, uma coisa também que a gente tem que ter em mente, lá voltando um pouquinho na história, né? Lá do pós-Segunda Guerra Mundial. Já contei essa história, vou contar de novo pra gente entender, porque quem faltou na primeira aula que tinha bem pouca gente na sala de aula naquele dia, naquele sábado. Lá, pós Segunda Guerra Mundial, depois que os aliados ganharam ela, tinham que os países sabiam que eles precisavam identificar cada uma das autoridades alemãs, italianas e japonesas, e eles sabiam que eles precisavam julgar aquelas pessoas pelas graves violações de direitos humanos que tinham acontecido durante ali a Segunda Guerra Mundial, em especial contra as populações minoritárias, né? Então, os poloneses, os húngaros, os bávaros, tá? Os poloneses, acho que eu já falei poloneses, né? Os tchecos, nossa, os tchecos, eles dizimaram a Tchecoslováquia, tá? Então, por conta disso, quando eles conseguiram ser capturados, uma das coisas que o Marshall, que era um juiz da Corte Superior Americana, ele dizia, era que assim, eles sabiam que eles iam matar eles, né, essas autoridades nazistas. Eles só não sabiam como que eles iam matar, ou se eles iam fazer um julgamento, ou se eles não iam fazer nenhum tipo de julgamento, como se fosse um julgamento justo, né, dar um ar de legalidade para aquelas mortes. O que eles iam fazer? Não tinha essa noção do que ia ser feito com eles, porque o mundo nunca tinha experimentado algo desse nível, né? Então, assim, tipo, é como você sair do zero e criar todo um arcabouço jurídico para você reconhecer as condutas deles como criminosas. Então foi-se criado até tipos penais, né? Tipos penais internacionais, né? O genocídio, o tipo penal do genocídio, ele surgiu ali naquele momento, né? A violação de direitos humanos ali surgiu naquele momento. A escravidão já era antiga, mas como crime de guerra surgiu naquele momento, tá? Então, aquilo foi reconhecido, foi criado ali, tá? Então, foi criado um tribunal também, eles perceberam a necessidade de dar uma legalidade para aqueles julgamentos, né? Eles não queriam ser tão primitivos quanto os alemães ali naquele momento foram, né? Os nazistas naquele momento foram, desculpa usar o termo alemães. Eles, até mesmo porque Hitler era austríaco, né? Não era nem alemão, aquela coisa. Então, eles precisavam dar um julgamento dito justo, com direito à defesa, a se pronunciar sobre os fatos, tá? Então, foram criados os tribunais de Tóquio, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Ruanda, tá? Ruanda posteriormente aí, mas posteriormente porque Ruanda foi um outro fato histórico, tá? O genocídio de Ruanda não tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, mas é a história de como a origem do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, esses tribunais, então, de Tóquio e de Nuremberg, eles foram criados aí para fazer o julgamento dessas pessoas, né? Lembrando que o Japão também era aliado do nazismo, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Então, por muito tempo, o Japão, ele passou a ser uma administração americana, né? Nós tínhamos lá nós não, eles tinham, né, um capitão, como se fosse um capitão que administrava o Japão, né? Então, o imperador do Japão fez um acordo com os americanos, sei lá, um acordo de trocas comerciais, né, para que o imperador não fosse morto. Por conta disso, teve um julgamento de um comandante japonês, que foi o bode expiatório, né, para que a família real não fosse responsabilizada e pudesse sair ilesa daquilo ali, né, diferentemente na Alemanha, né, na Alemanha não, todos os comandantes que eles conseguiram identificar e capturar, os que não se mataram, né,
foram a julgamento. Alguns foram julgados, foram condenados, né, pena perpétua, e alguns a cadeira elétrica, né, e a fuzilamento, desculpa. E outros tomaram cicuta. Alguns tomaram cicuta, inclusive no dia do julgamento. Acho que teve um que fez isso no dia, né? Então, assim, ele não reconhecia a autoridade daquele tribunal e ele não reconhecia aquela jurisdição. Então, ele tomou cicuta porque ele achou que era a melhor saída para ele, tá? Então, foi algo criado, né? A gente hoje entende que aquilo foi um tribunal de exceção. Porém, naquela época, não se tinha o que fazer, não se tinha alternativa. Então, foi a única hipótese em que as autoridades da época conseguiram pensar em como fazer um julgamento dito justo, né? Dando um ar de legalidade, tá? Até mesmo porque a vingança pura e simples, ela deixou de ser aceita há muito tempo, né? Exceto a vingança aí dentro de casa, que a gente se vinga claramente, não, nunca quero justiça, eu quero vingança, né? Pai, mãe, irmão, acho que é a única hipótese em que a vingança ainda é aceita, o resto não mais, tá? No mundo civilizado, né? O bloco de poder, o núcleo de poder familiar é muito diferente, tá, gente? Não tem aí conciliação, não tem argumentação, muito menos contraditória e ampla defesa, tá? Enfim, e daí, por conta disso, gente, então surgiram as raízes do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, depois que isso aconteceu, muitos críticos foram muito criticados, né, naquele momento ali, por conta desse tribunal de exceção que foi criado. E porque os tipos penais, o crime, ele tem que ser, a tipificação de um crime, ele tem que ser antecedente ao crime, né? Senão a gente autorizaria aí a criação de tipos penais ao prazer de quem quisesse, né? Então, por isso, hoje a gente tem o Estatuto de Roma, né? O Estatuto de Roma, que é a lei base aí, o Estatuto de Criação do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, o Estatuto, eu tô com ele aberto aqui, tá? Vocês podem pegar ele no site do Planalto, tá? É o decreto número 4.388 de 2002, 25 de setembro de 2002, que foi quando ele foi promulgado, tá? Por meio desse decreto, ele passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. E o que ele fala, tá? O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui, o parágrafo 1º do decreto, quer dizer assim, o estatuto foi ratificado na integralidade pelo Brasil, tá? Por que eu falo que na integralidade? Tem alguma hipótese em que ele não é ratificado na integralidade? Tem, tá? Existe a hipótese de ressalva. Então, o Brasil, ele ratifica um tratado, um estatuto, né, nesse caso, mas ele faz ressalva a algumas cláusulas, alguns artigos. Ele fala assim, ó, com ressalva a aplicação do artigo tal. Então, assim, tudo vai passar a valer, exceto aquele artigo ali, tá? Então, é uma possibilidade dentro do direito internacional? É uma possibilidade, tá? O país não precisa ratificar integralmente aquele decreto, tá bom? Parágrafo 2. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Qualquer mudança do estatuto feita lá pelo TPI vai ter que ser ratificado novamente pelo Brasil, tá? Não pode, essas alterações não são automáticas, tá? Porque o Brasil aderiu ao texto originário, tá? Se houverem alterações, o Brasil tem que aderir novamente àquelas alterações, tá? Isso é muito importante. Aí ele cita aqui o artigo 49, inciso 1 da Constituição, que é onde a gente fala da emenda constitucional, os requisitos, lembram, tá? E este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 25 de setembro de 2002.
Então, entrou em vigor em 2002, tá bom? Então, o que que fala lá? O preâmbulo do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, fala: os Estados partes no presente estatuto, conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que compartilham, e preocupados com o fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a qualquer instante. Então, esse bem comum, essa herança que a gente partilha, é aquele repúdio ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade, reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, afirmando que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do esforço de cooperação internacional, decididos a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir, assim, para a prevenção de tais crimes, relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais, reafirmando os objetivos e princípios consignados na Carta das Nações Unidas e, em particular, que todos os Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os objetivos das Nações Unidas, salientando a este respeito que nada no presente estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado parter a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer Estado. Veja, isso aqui, esse teor é diferente do que é dito no Tratado de Palermo, tá? Determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um tribunal penal internacional com caráter permanente e independente no âmbito das Nações Unidas e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais, então ele tem característica de complementariedade, tá? Decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional, convieram no seguinte. Então, aí vai começar. Artigo 1º, o tribunal. É criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional, o tribunal. O tribunal será uma instituição permanente, então ela tem que ser anterior ao crime também, né? Com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Daí o 2 fala da relação do tribunal com as nações. A relação entre o tribunal e as Nações Unidas será estabelecida através de um acordo a ser aprovado pela Assembleia dos Estados partes no presente estatuto e, em seguida, concluído pelo presidente do tribunal em nome deste. Sede do tribunal vai ficar sediado em Haia, tá? Lá na Holanda, nos Países Baixos, assim como a Corte Internacional de Justiça também está em Haia, tá? O tribunal estabelecerá um acordo em sede com o Estado anfitrião. Então, aqui vai falar disso. Regime jurídico e poderes do tribunal. O tribunal terá personalidade jurídica internacional. Então, ele é um órgão, tá? O Tribunal Penal Internacional é um órgão de justiça internacional, tá? Igualmente, a capacidade jurídica necessária ao desempenho de suas funções e à prossecução dos seus objetivos. O tribunal poderá exercer os seus poderes e funções nos termos do presente estatuto no território de qualquer Estado parte e, por acordo especial, no território de qualquer outro Estado, tá? Competência. Então, aqui, gente, competência, admissibilidade e direito aplicável.
Crimes de competência do tribunal. Aqui a gente entra na especificidade, tá? A competência do tribunal restringir-se aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão, tá? O tribunal poderá exercer a sua competência em relação aos crimes de agressão desde que, nos termos do artigo 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enuncie as condições em que o tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes das Cartas das Nações. E aí, gente, aqui para baixo ele vai tratar cada crime. Crime de genocídio. Para os efeitos do Estatuto, entende-se por genocídio qualquer dos atos que a seguir se enumerem, praticados com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal. Um grupo nacional. A gente não tá falando de uma pessoa, tá? Então, assim, eu não vou adentrar especificamente, porque daí a gente entra numa matéria de chamada Direito Penal Internacional, que não é o foco da nossa matéria aqui, tá? Principalmente, mas eu preciso que vocês entendam por quê. Porque existe uma regulamentação da nossa lei, da nossa Constituição Federal, que vai tratar especificamente do Tribunal Penal Internacional, tá? Aí, o que acontece, gente? E já vi muito professor falando besteira, tá? Muito professor que não é de direito internacional, que não estuda direito internacional, falando, tá? O que acontece? O artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, nossa, fala assim: o Brasil se submete. Eu vou deixar isso daqui grifado em letras garrafais para vocês, em vermelho. Por quê, gente? O que quer dizer que o Brasil se submete? Quer dizer que o Brasil não pode, em hipótese alguma, deixar de descumprir uma ordem do Tribunal Penal Internacional ou se recusar a cumprir uma diligência, tá? Cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, ele ratificou, ele internalizou o Estatuto de Roma e ele tem sim que cumprir. O que isso quer dizer, gente? Lá na nossa Constituição Federal não fala que brasileiro não extradita nacional? Lembram disso? Então, a nossa Constituição fala que a gente não extradita brasileiro nato, né? Não é verdade? Porém, quando a gente está falando de Tribunal Penal Internacional, existe uma criação jurisprudencial da jurisprudência do TPI e que a gente se submete, que diz assim, viu, eu não estou falando de extradição. Quando eu quero um nacional teu, eu requisito. Você não pode dizer que não me entrega. Eu requisito, você me entrega. Não estamos falando de extradição, tá? Por conta dessa confusão entre extradição e entrega, esses dois termos, tem professor de Direito Internacional que fala que o TPI, o Brasil se submete ao TPI, mas o Brasil não entrega o seu nacional ao TPI. Oi? O Brasil entrega sim, tá? A diferença é da extradição. Uma coisa, um instituto, gente, totalmente diferente, tá? Extradição a gente vai tratar de outras peculiaridades, outras circunstâncias, tá? Extradição a gente tá falando aí de um crime político, um crime comum, tá? Agora, a extradição, veja, a extradição ela ocorre entre duas nações soberanas. A gente tá falando do TPI. O TPI é um órgão e um tribunal superior a todos os outros tribunais. Ele é superior ao nosso STF, tá? Ele é superior à Corte Suprema Americana, ele é superior à Corte de Justiça da União Europeia, tá? O TPI é superior. Ainda que o nosso Supremo Tribunal não torça o braço quanto a isso, quando a gente está falando em matéria de TPI, não, tá? Falou-se em TPI, a gente se